que é a frase que escolhemos para esse ano: quem tem esperança vive diferente. Essa frase pertence àquela carta, aquele documento do Papa, Salvos pela Esperança, que todos nós conhecemos, né? Ou pelo menos ouvimos falar, né? Talvez nem todos leram, mas nós ouvimos falar. Agora, eu não quero fazer uma análise do que o Papa escreveu, mas simplesmente conversar aqui entre nós, né, um pouco, juntos, sobre a riqueza daquilo que temos na mão como um dom da Igreja, não só para nós, né, mas para nós como humanidade, mas um dom da Igreja para a humanidade. Nós recebemos da Igreja uma aprovação com algo que nós nem nos demos conta antes da importância ou da riqueza ou da grandeza do que estávamos recebendo, de sermos aprovados com um carisma chamado carisma da esperança. Nós sempre que nos apresentamos, nós falávamos do carisma da unidade, de Chiara Lubich, e do carisma franciscano. Mas não apresentávamos um carisma que dizíamos, aqui temos um carisma específico. Porém, a Igreja enxergou em nós um carisma específico. E quando lemos, estava lá, carisma da esperança. E um carisma que na história da Igreja nós não encontramos, de certa forma, se não encontramos outro com o mesmo nome. Então não existe na história da Igreja um outro grupo com o carisma da esperança. Então recebemos um presente que foi próprio para nós. Agora, um carisma é sempre dom de Deus, dado em função da humanidade e em função da Igreja. Carisma é sempre dom de Deus. E dom de Deus é sempre diálogo de amor daquele que recebe, em primeiro lugar, os fundadores de uma comunidade, em segundo lugar, aqueles que se agregam a esses fundadores e levam adiante o carisma. Então, o carisma é esse dom de diálogo. Então, parece que nesses dias o Klaus vai falar sobre a palavra, né? Então, a palavra, quando dada, né, pelo Senhor na Escritura, ela sempre gera vida. Um carisma sempre nasce de uma palavra. E palavra é muito mais do que uma comunicação. Porque a comunicação, no sentido mais restrito, ela sempre se dirige a uma informação, ou a um diálogo, ou até a uma certa formação. Mas esse aspecto também vamos abordar um pouquinho na carta, nos Salvos pela Esperança, de Bento XVI. Mas a palavra, no sentido bem amplo, ela é um relacionamento. O carisma é esse relacionamento que nasce da palavra. O carisma, para nós, é dom de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus, de relacionamento de Deus com pessoas concretas. E dessas pessoas concretas, luz para a humanidade. Enriquecem a Igreja e na Igreja se tornam luz para a humanidade. Então, quando lemos a Salvos pela Esperança, nós temos a impressão forte, e é verdade, que o Papa nos dá uma diretriz de como vivermos o nosso carisma. Porém, a esperança, ela não está fechada a nós. E começa aqui dizendo que a esperança é um instrumento, a esperança é o meio de salvação, é na esperança que fomos salvos, lembrando de São Paulo aos Romanos. Agora, para falar de esperança, nós vamos falar um pouquinho primeiro daquilo que o Papa também aborda todo o tempo, da problemática mundial, da problemática humana, da problemática que entra dentro que penetra também alguns setores da Igreja,
a problemática da questão da esperança. Da esperança. Falar de esperança, em primeiro lugar na teologia, se falava sempre em esperança em relação às questões que chamamos de escatológicas, aquilo que é o fim do mundo, os fins do tempo, o julgamento final. Então era muito forte falar de esperança teológica nessa base. Aquilo que esperamos para o futuro, aquilo que esperamos como salvação, o Senhor que virá julgar os vivos e os mortos, como creio apresenta. Mas também ela aborda um outro aspecto que chamamos de antropológico, a necessidade de cada homem, de cada mulher sobre a terra. E aqui vai ter uma coisa muito bonita, porque o Papa vai diferenciar essas necessidades, vamos dizer assim. As pequenas esperanças e as grandes esperanças. Se fôssemos resumir o texto, e tem um resumo que ele faz, que eu vou ler agora, para a gente depois dar uma continuidade, que é esse daqui. O homem, na sucessão dos dias, tem muitas esperanças, esperanças maiores e esperanças menores, distintas nos diversos períodos da vida. Às vezes pode parecer que uma dessas esperanças o satisfaça totalmente, sem ter a necessidade de outras. Na juventude, pode-se ter a esperança do grande e do fagueiro amor, a esperança de uma certa posição na profissão, deste ou daquele sucesso, que na realidade isso não era a totalidade. Mas quando essa esperança se realiza, resulta com clareza que na realidade isto não era a totalidade. Torna-se evidente que o homem necessita de uma esperança que vai mais além. Vê-se que só algo de infinito lhe pode bastar, algo que será sempre mais do que aquilo que algumas vezes se possa alcançar. Então já vamos estabelecer aqui entre nós algo essencial quando falarmos de esperança. As pequenas esperanças e as grandes esperanças. Alguns de vocês são pais de jovens que vieram para a recuperação. Alguns de vocês passaram aqui pela recuperação. Outros entraram em contato porque alguém da família veio para a recuperação. Quando chegou até a fazenda, qual era a sua esperança? De que ele se recuperasse ou de que você se recuperasse. Essa era uma esperança. Mas essa é uma esperança que, quando se realiza, já deixou de ser por si só um valor a alcançar. Cada dia, quando nós nos deparamos com o noticiário, ou com uma revista, por exemplo, dessa semana, ou com alguns programas da televisão, a problemática da droga é sempre mais forte, né? E parece que ela sempre chama mais atenção. Uma matéria de uma revista falava de mães que sofriam com os filhos dependentes do crack. Qual é a esperança que elas têm? De verem os seus filhos recuperados. Agora, essa esperança é uma esperança válida, mas uma esperança para essa vida. Depois, alguns de nós têm a esperança sobre um determinado cargo, uma função, uma esperança sobre uma profissão. Isso é válido, mas também é algo que vai passar. Se pensamos nas estruturas, que também o documento fala das estruturas que existem, as estruturas que são necessárias, são importantes, são necessárias, mas também as estruturas em si vão passar. Hoje nós temos a esperança da cura de doenças, né? Como o câncer. Esses dias, por exemplo, o Maurício acompanha o pai dele, que agora sofre e numa fase muito grave agora, num período de saúde muito frágil, onde os médicos dizem agora para ele é agora aguardar o momento final. E a família está em volta. O que permite agora a esse homem permanecer junto com a família e a família permanecer com esse homem? Para aqueles que creem, a esperança numa vida que não é essa. Para muitos pode pairar a esperança que um dia se encontre
a cura para o câncer. Nós temos, por exemplo, os portadores, né, de HIV, que estão em situações mais delicadas, né, em situação mais delicada, e muitas vezes percebo que no meio deles existe uma grande esperança em relação à cura. Mas não só essa grande esperança, porque percebo alguns que já percebem que estão caminhando para o fim dessa vida e têm a grande esperança desse encontro com Deus. Agora, essas duas grandes esperanças, uma é pautada na questão humana, de uma cura. A outra grande esperança, que para nós é a que é verdadeira, é aquela do encontro com aquele que supera toda doença e toda morte. Esses dias eu escrevi algo, e depois li para os outros, que dizia justamente o seguinte: parece que tudo na humanidade é posto em questão. Nós hoje questionamos tudo. E questionamos, e questionamos, e questionamos. Mas questionamos no seguinte sentido: nós questionamos a pessoa humana em si. Nós questionamos se podemos confiar ou não no outro. Nós questionamos se esse relacionamento vai ser duradouro ou não. Nós questionamos se vai ser possível, se o outro é capaz, se o outro não é capaz, se eu sou capaz, se eu não sou capaz. Existe uma série de questionamentos. E esses questionamentos nascem numa época onde se valoriza muito aquilo que é aparente, a aparência. Porque estamos na época da imagem, né? Tudo é visto por imagem. E para falar a verdade, imagem já no virtual, né? Não é qualquer imagem. Nós temos uma época onde a aparência é fortíssima. Onde eu tenho mais valor por aquilo que eu apresento como imagem do que aquilo que eu sou como pessoa, na verdade. Não é em todos os lugares assim, e não é em todos os meios que é assim, porque temos, também na igreja percebemos, onde realmente temos essa visão do ser humano por inteiro, e muitos tentam olhar o ser humano realmente do seu valor por inteiro, mas não podemos negar que o valor dessa época é um valor de imagem. Investimos muito na imagem, investimos muito na marca da roupa que usamos, investimos muito em qual carro nos apresentamos, mas são valores que, se você percebe, são sempre descartáveis. O mundo da moda, que mundo que é esse? É um mundo descartável. O mundo dos eletrodomésticos e das grandes tecnologias é um mundo descartável. Se você tem um notebook com mais de 2 anos, você tem um notebook ultrapassado. O meu já tem mais de 2 anos, então imagina que já está bem ultrapassado. Mas me serve para fazer tudo. Tudo que eu preciso eu faço nele. Mas se eu for apresentar para alguém, alguém diz: não, mas isso aqui está ultrapassado. Você, nossa, mas quando eu ganhei, parecia tão moderno, tão novo, né, tão atual. Em mais de 2 anos, já não, em menos de 3 anos já não é tão atual. Então, passa rápido. Então, nós temos um mundo descartável. Também os relacionamentos começaram a ser questionados e tornaram-se descartáveis. A pessoa humana passou a ser descartável. O que eu faço com um copo descartável? Ele é bom enquanto eu estou usando e enquanto ele me serve. Ele não me serviu mais, eu começo a morder, rasgar, amassar e daqui a pouco ele está em algum canto. Mas é descartável. Viver no mundo do descartável é sempre um desafio, porque nós fomos chamados para uma realidade que é a realidade de infinito. Todos nós, eu e você, carregamos dentro um desejo de infinito. Esse infinito que nós chamamos aqui, que o Papa chama a grande esperança. Esse Deus que é infinito. Eu gostaria de ler um trecho da Carta aos Hebreus que o Papa apresenta como proposta. O capítulo 11 diz assim: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antigos seu belo testemunho. É pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Tá. Quando eu falava dessa esperança de algo maior, e quando eu falava agora que nós temos essa necessidade de algo maior,
nós entendemos isso pela fé. Nós falamos sempre da virtude, né? Da fé, da esperança e da caridade. E qual que a gente valoriza mais? Não, a gente valoriza mais a caridade, porque Paulo diz que a fé vai passar, a esperança vai, mas permanece a caridade. Então, nós geralmente damos valor a esse aspecto da caridade. Agora, a caridade, ela passa a ser assistencialismo para nós se ela não é movida pela fé. E essa fé me fala do quê? De uma realidade que é muito maior do que aquilo que eu posso experimentar humanamente. É uma realidade muito maior do que aquilo que eu posso experimentar simplesmente no aspecto humano. Aqui eu vou usar uma palavrinha que é complicada, mas vocês vão tentar me entender. Existe algo que transcende aquilo que é humano, que não permanece no que nós chamamos de, na filosofia de imanência, não é aquilo que permanece simplesmente no chão. É algo que ultrapassa a nossa realidade. Eu li uma matéria aqui falando sobre criatividade, falando sobre... eu não vou mostrar, porque depois eu vou ter que cortar na... Mas a matéria... Não estou fazendo propaganda numa revista. A matéria colocava aqui: o que te motiva? A ciência surpreende. Na era da informação, sonhos incentivam mais que o dinheiro. Nossa motivação evoluiu. Saiba como isso muda a sua vida. Aí nós temos uma propaganda aqui de início, né? Mas, olhando toda a matéria, algo me chamou a atenção. Justamente nessa matéria falava de algo que nos liga nisso daqui. E a matéria chegava a um ponto que dizia assim: em uma das mais comentadas palestras de uma convenção de ideias do mundo, que acontece anualmente na Califórnia, um professor do departamento de psicologia da Universidade de Chicago, aqui diz o nome dele, propôs uma pergunta para a plateia: o que é que faz a vida valer a pena? O que é que faz a vida valer a pena? Em 15 minutos, ele chegou à seguinte conclusão. Olha a conclusão que ele chega: não se pode levar uma vida excelente sem o sentimento de que se pertence a algo maior e mais permanente do que si mesmo. Vou repetir a frase que ele responde, é um cientista. Não se pode levar uma vida excelente sem o sentimento de que se pertence a algo maior e mais permanente do que a si mesmo. Nós não podemos ter uma vida de fato considerada, isso aqui no âmbito ainda da pequena esperança. Ele está falando, mas com uma necessidade imensa de algo que talvez ele nem saiba explicar, eu não sei se ele tem algum relacionamento de fé, mas que possivelmente não saberia explicar, mas de um sentimento de uma necessidade de algo eterno. Aqui se explica que nós não conseguimos ser felizes de verdade se não estivermos realmente ligados a algo que é muito maior do que a nossa existência nessa terra. Aqui entram algumas problemáticas para o mundo atual. Com o advento da modernidade e na pós-modernidade, a racionalidade ela ganhou um peso imenso. Se pensamos em períodos que foram belíssimos, como o Renascimento, na pós-Idade Média, com o florescimento das artes, se pensamos naquilo que se desenvolveu na filosofia, naquilo que se desenvolveu no meio científico, no meio acadêmico, no meio médico, então nós podemos avaliar que atualmente a razão, a inteligência humana, por assim dizer, ela ganhou uma força muito grande porque ela trouxe benefício para a humanidade toda. Isso é inegável, o benefício que a racionalidade humana trouxe. Agora, é ilógico, é irracional pensar que a nossa fé é desprovida de racionalidade. Porque desde a Idade Média já temos a formulação de que a fé requer o intelecto. E essa fé ligada à esperança não permite que tenhamos simplesmente uma esperança cega. A esperança é, antes de tudo, já acreditar. A esperança é, antes de tudo, ter fé. E uma fé que é pautada também nos meios humanos, que é pautada também pela racionalidade. E trabalham juntas.
Daqui não podemos separar fé e razão, como não podemos separar esperança e fé, como não podemos separar a esperança e a razão. Porque a esperança que nós vivemos é também algo racional. É elemento da fé que contém em si os elementos racionais. Dentro dos desenvolvimentos, a humanidade então começou a sentir, nós temos possibilidades que parecem quase ilimitadas. No início do século passado, nos deparamos com a descoberta da teoria do Big Bang, quando Lemaitre vai formular toda a questão de que houve uma explosão inicial e tudo aquilo. Então aquilo parece que coloca muitos, em relação à fé, um pouco em pânico. Depois também tivemos que abraçar, que entrar um pouco na reflexão da teoria da evolução de Darwin. Mas a igreja não se abalou com isso. Principalmente porque, quando entra algo de novo, você coloca tudo isso em função daquela fé que você já vive. E dentro daquela fé, tudo isso daqui se torna instrumento, se torna ajuda. Mas, ao mesmo tempo, se eu não cuido, eu começo a relativizar aquilo que é essencial. Eu começo a reduzir aquilo que é essencial. Eu começo a pensar que aquilo que eu vivo é o fim em si. Você imagina que, então, nós descobrimos uma problemática muito grande, que era a problemática da drogadição. Fruto de um mundo em evolução. Esse mundo em evolução, não sabemos se para melhor ou para pior, mas nós temos a nossa fé que nos diz o quê? Que aquilo que cresce em nós, que evolui em nós, é para o nosso encontro definitivo com Deus de eternidade. E o nosso fim último é o próprio Cristo. O nosso fim último é sempre Deus. E essa humanidade, então, tem todos os elementos hoje que poderia ajudá-la com mais facilidade a fazer esse encontro com o próprio Deus. Mas nessas buscas entrou um vazio. E esse vazio na história da humanidade sempre é preenchido com tudo aquilo que nós percebemos nos dias de hoje. A drogadição, uma insatisfação consigo mesmo. Hoje temos um avanço muito grande dos problemas a nível neurológico, a nível psicológico, a depressão, a esquizofrenia. E como aumenta na humanidade cada problema desse. Se pensamos hoje aqui no Brasil a problemática com o crack, e o que nós podemos oferecer? É claro, existe uma preocupação de que se ofereça uma forma de recuperar a pessoa humana da droga. Mas o nosso caso, como família da esperança, é a nossa vocação simplesmente tirar alguém da droga? Não é. Porque tirar alguém da droga, trabalhar para tirar alguém da droga é muito pouco. E a nossa vocação primeira como família não é tirar ninguém da droga. É dar Deus à pessoa, devolver Deus à pessoa, dar a ela a possibilidade de fazer o encontro com essa grande esperança. Tirar alguém da droga não é suficiente para essa grande esperança. É em função dessa vida. Agora, dar a grande esperança permite que a pessoa humana, tocada por esse Deus, tocada pela existência desse Deus, que ela viva agora aqueles valores que permitem que ela encontre o seu caminho, e caminho para a eternidade. Nós temos uma outra dificuldade no mundo hoje, que é o afastar-se totalmente dessa realidade última do meu encontro com Cristo. Nós temos ainda na cabeça o último momento, como aquela pintura de Michelangelo, né, Capela Sistina, onde tem ali não é na Capela Sistina, a do juízo final. Sim, na Capela Sistina tem um pedaço ali do juízo final. Então a gente tem aquela visão terrível de juízo final. Agora, nós seremos julgados pelo amor de Deus, e esse amor que é amor eterno, e só esse amor eterno pode atrair a pessoa para algo que não passa. Esse amor eterno atrai a pessoa humana, atrai o ser humano para esse algo que não passa, que é Deus, porque é Ele mesmo. Esse amor é Ele mesmo.
não é a ciência que redime o homem. O Papa vai dizer isso daqui. Ele continua: o homem é redimido pelo amor. Isto vale já no âmbito deste mundo. Quando alguém experimenta na sua vida um grande amor, conhece um momento de redenção, que dá um sentido novo à sua vida, mas rapidamente se dará conta que também esse amor que lhe foi dado não resolve por si só o problema da sua vida. É um amor que permanece frágil, pode ser destruído pela morte. O ser humano necessita de um amor sem medidas. Mas ao mesmo tempo, sim, eu gostaria de colocar isso na dimensão da nossa experiência pessoal. Qual é a experiência pessoal que fazemos com essa questão da esperança? Quem aqui trabalha dentro da fazenda todos os dias? Tem alguém que está dentro da fazenda todos os dias? Dentro da fazenda todos os dias. Quem aqui vai nas visitas? Vou nas visitas. Quem aqui na fazenda é responsável por receber na triagem? De ver o pessoal na triagem chegar. Ver o pessoal na triagem chegar. Ótimo. Como é que chega cada um? Quando cada um chega, os meninos dizem, esses dias um disse para mim, uma frase que em alguns grupos já não ouvia, mas um disse para mim, naquele sábado, quem chegou ali não fui eu, era um lixo. Eu era um verdadeiro lixo quando cheguei naquele sábado ali. Eu não acreditava mais em mim. E eu nem achei que era possível. Hoje eu começo a enxergar que tem uma possibilidade. Hoje eu começo a enxergar. Tá. Vocês já se depararam com famílias que chegam, com jovens que chegam. E o que foi machucando durante o tempo? Foi machucando justamente que parece que nada tinha aquele gosto, aquele sabor, aquela possibilidade. Parece que nada do que fazia, para onde ia, o que experimentava, não resolvia. O vazio voltava, o vazio voltava, o vazio voltava. Numa matéria esses dias também vendo sobre crack, um pai dizia, mas a minha filha teve tudo, a minha filha teve boa educação, ela teve dinheiro, teve uma boa casa, nós sempre tivemos bons carros, nós sempre tivemos isso, e mesmo assim ela entrou para as drogas. Numa época onde o material é tão importante, nós percebemos que os pais diziam a mesma coisa. Eu ouvi pais e pais dizendo a mesma coisa. Olha, eu não sei onde a gente errou, porque o que nós pudemos dar de bom, nós demos. Nós demos isso, demos aquilo. Alguém vai dizer assim, mas não deram amor. E não é verdade também. Porque muitos pais dizem, mas nós amamos, mas eu era presente tantas vezes, a mãe também, o quanto que cuidou, tal. E alguém pode cair no erro de julgar assim, porque o pai não cuidava, porque o pai era ausente, porque a mãe era ausente. Mas hoje percebemos que até em famílias que estavam presentes o tempo todo, acontece o problema de jovens que não estão satisfeitos. E nós ensinamos o que para o jovem quando ele chega? Você não estava satisfeito porque esse mundo não satisfaz. E se você está no mundo que não satisfaz, você vai procurar o quê? Alguma coisa que te satisfaça. A droga, ela entra como resposta, mas é uma resposta também que é engano, como a gente escutou do Papa aqui no sermão, é um engano. Ela não é uma resposta verdadeira, mas eu tento responder às dores da minha vida, os vazios da minha vida com a droga. É aquilo que falávamos agora há pouco. Eu entro em contato com tudo que é descartável, e descartável eu jogo fora no momento seguinte. Eu não tenho algo duradouro para mim. Eu não tenho algo duradouro na minha vida. Vai ser normal que logo em seguida venha a insatisfação, porque eu não tenho algo duradouro. Se não tenho esse algo duradouro, o que eu faço? Eu uso as pessoas. Os relacionamentos afetivos, sexuais, são todos daquele jeito que não tem aquela proximidade com Deus, ou estão debaixo da bênção de Deus, ou daquilo que acreditamos realmente como ético, moral e divino para o homem e para a mulher. O relacionamento com o dinheiro, com as coisas, se torna algo absurdo. Nesses dias, no almoço aqui com Dom Raimundo, então nós vimos, por exemplo, essa problemática que escutávamos nesses dias sobre corrupção. Por que alguém quer ganhar tanto dinheiro,
justamente porque está envolvido por uma esperança muito pequena, que é a esperança de ter tudo. E não é a grande esperança. Mas eu dizia ainda para o Dom Damasceno, o problema do nosso país não é um problema econômico, não é simplesmente social, é um problema ético. E a nossa ética, ela tem um porquê existir, também o documento fala isso. A nossa ética tem um porquê existir. Ela existe porque acreditamos nessa grande esperança. Sem essa grande esperança, o ético pode ser jogado fora. E as pessoas dizem, não, temos que ser bons simplesmente pelo fato de ser bons. Numa matéria desses dias também, via a foto de um ônibus na Itália, onde dizia assim, duas notícias, uma boa e uma ruim. Uma ruim e uma boa. A notícia ruim, desculpe. A notícia ruim, Deus não existe. A notícia boa, você não vai precisar dele. E faziam essa propaganda. Para nós, estamos escandalizados, mas no mundo secularizado europeu isso já é comum. Para eles não é mais novidade falar disso aqui. Mas se não existe realmente essa preocupação com Deus, então por que se preocupam com propagandas? Porque no íntimo de cada ser humano existe um desejo de infinito, e existe algo de infinito porque nós viemos do infinito. Todos nós saímos do infinito e voltaremos para o infinito. Todos nós tendemos a voltar para esse infinito, melhor dizendo, porque somos atraídos por ele. Passamos então a nossa vida, que vem do infinito e que deve voltar para o infinito, preocupados com coisas finitas. Preocupados com coisas finitas. Mas vamos para frente. Uma outra coisa que o Papa apresenta é que a linguagem atual cristã não é só uma mensagem informativa. Vamos traduzir aqui para o nosso carisma. Carisma da esperança não é informativo. Vou fazer falar algumas coisinhas agora. Espero que vocês não tenham paciência no que eu vou falar agora. Mas assim, sempre que na igreja surge um carisma, esse carisma surge na prática. Estou mentindo? Estou enganado? Não, né? Sempre que nós, na igreja, temos um carisma, esse carisma vem na prática. E essa prática surge em função de uma necessidade real dos tempos na igreja. Se nós pensamos, por exemplo, na época dos monges do deserto, então a igreja agora não é mais perseguida. E homens e mulheres têm dentro o desejo de servir a Deus no sofrimento. Em função da grande esperança. Então eles vão para o deserto. Logo depois eles formam comunidades. Daqui você vai ver, por exemplo, nascer a vida dos monges. Se você pensa em São Bento, por exemplo. Nasce a vida dos monges. Essa vida monástica se espalha. Depois eles têm necessidade de uma vida que seja mais simples. Você vai ver as reformas dos mosteiros. Cluny, Claraval. Você vai ver agora a reforma dos mosteiros. Depois, ainda não é suficiente. Surge o quê? A época dos mendicantes. O movimento pauperístico. Os franciscanos são dessa época. E depois passa essa época, surge a época com Inácio de Loyola, onde fazem as missões para fora de suas terras, vêm para o novíssimo mundo, aqui podem catequizar, aqui podem trabalhar. Depois pensamos, século XVII, século XVIII, começam a surgir as congregações para trabalhar com os menores de rua, com os adolescentes, as realidades sociais que surgem depois. E você vai percebendo que os pequenos e grandes carismas nascem em cada época, até, por exemplo, que chegamos na década de 40, com o surgimento de movimentos focolares,
ou mais tarde com a renovação carismática católica e um leque de outros movimentos que vão surgir na história da igreja. Tá bom. Um movimento que nasceu de forma prática, ele vai ter uma necessidade depois de ser sistematizado naquilo que vamos chamar depois da parte que nós hoje dizemos, isso aqui é o teórico. Não é o teórico, é a sistematização daquilo que já vivemos. Nós hoje temos estatutos, não temos? Da família da esperança. Então, esses estatutos, eles são, de certa forma, uma sistematização da vida. Agora estamos pensando já e trabalhando em cima de novos documentos, sistematização da vida. O livro que o Padre César escreveu é, de certa forma, sistematizar a nossa história. Os elementos que vão surgindo, eles sistematizam. E eles sistematizam para quê? Para que nós transmitamos aos outros aquilo que recebemos de uma forma prática, através de livros, de DVDs, daquilo que podemos agrupar, que podemos... Mas o nosso carisma não é informativo. Como a ação da grande esperança também não é simplesmente informativa. Não é simplesmente informar. Eu usaria uma palavra que me veio esses dias. Se pensamos na recuperação dos nossos jovens, é uma recuperação informativa? Nós dizemos para eles como se recuperar? Isso basta? Dizer para eles? Porque se fosse só dizer, era fácil, nós poderíamos vender kits de recuperação à distância. Já pensou? Recupere-se de drogas em 3 meses, lendo os nossos manuais, assistindo nossos vídeos. Seria lucrativo se alguém pensasse nisso, mas improdutivo. Porque aquilo que nós doamos, aquilo que nós damos, é aquilo que vivemos, é aquilo que experimentamos como fé, é aquilo que nós dentro cremos como o amor de Deus e experimentamos na própria vida. Então, anunciamos aquilo que cremos. Anunciamos aquilo que cremos. A fé que nós temos, mas uma fé concreta, uma fé que se perpassa, que se perfaz. Então, até o método nosso de recuperação é um método pedagógico, onde as pessoas vão aprendendo a viver em função dessa grande esperança. Onde as pessoas vão adquirindo, através da palavra, dia após dia, o relacionamento com aquele eterno. Onde homens e mulheres experimentam na própria vida que dia após dia entram numa nova dinâmica, num novo jeito de viver, é pedagógico. O nosso jeito de recuperar é jeito pedagógico, o nosso jeito de ser família é um jeito pedagógico, não é um jeito informativo. Esse informativo, ele vai acontecer, e é necessário que aconteça, senão não teríamos os programas, não teríamos os boletins, não teríamos todo esse material que acabamos de falar. A esperança cristã, ela não é só informativa, mas ela é performativa. Ela vai junto, ela caminha junto. O ensinamento cristão caminha junto com a pessoa humana. Eu, como cristão, convivo com você que é cristão e junto vamos nos perfazendo. E o que é alguém perfeito? O que é ser perfeito? Não ter defeito? O que é ser perfeito? Perfeito é aquele que fez o caminho. É aquele que fez com. É aquele que fez algo por aquele caminho. Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito, é simplesmente caminhar em Deus. E tentar agir com Deus, momento por momento. A esperança para nós é assim. É aquilo que me move momento por momento com Deus. Por que é possível alguém sair daqui do Brasil e ir para as Filipinas, às vezes correndo risco com os filhos, com saúde abalada, e mesmo assim permanecer na confiança? Somente a grande esperança. Por que alguém é capaz de deixar os bens que tem e se lançar numa vida de aventura evangélica? Por causa da grande esperança. Por que alguém é capaz de perdoar aquele que fez tanto mal e mesmo assim perdoar e ir adiante? Por causa de uma grande esperança. Por que vivemos esse estilo de vida? Se não for por causa da grande esperança, a frustração vai chegar logo, logo, logo.
Como comunidade, quando entramos, nós temos a impressão de que eu estou entrando porque a comunidade tem algo para me oferecer. Mas com o tempo eu vou ter que mudar esse relacionamento, sabendo que eu sou aquele que tem algo para oferecer para a comunidade, mas não mais da forma que eu quero, mas da forma que foi orientado, vivido, experimentado por aquela comunidade. Por que doamos nosso tempo, por que doamos o nosso suor, por que doamos às vezes até a nossa paciência, por que doamos os nossos nervos às vezes, porque alguns voluntários, em algumas situações, têm que passar por situações onde ele se pergunta, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que aguentar isso? Outro vai dizer, você está aguentando porque quer. Mas ninguém aguenta isso porque quer simplesmente. Se não é em vista de uma grande esperança, você vai embora. Ou você imagina que você acompanhou jovens para a recuperação e de repente de todo o seu grupo a maioria foi embora? E por que você permanece? Se não for em vista da grande esperança, você não consegue, rápido vai vir um cansaço imenso, um desânimo imenso e você vai pular fora e vai julgar todo mundo. O que me permite viver em comunidade, mesmo percebendo que dentro da comunidade eu tenho dificuldade, desafios, e que vivendo sozinho poderia ser mais fácil, porque eu opto por viver em comunidade. Se não for pela grande esperança, que é esse Deus, eu simplesmente vou entrar daqui a pouco num vazio imenso novamente, porque a comunidade não vai me satisfazer. A comunidade não é capaz de dar aquela grande esperança que só Deus pode dar. Ela pode ser instrumento para isso. O casamento também não vai resolver esses vazios. O trabalho que você realiza o tempo todo para conseguir muita coisa também não vai resolver nada disso. Quando feito em função dessa grande esperança, ganha uma nova motivação, ganha uma nova luz, ganha uma nova apresentação, que não é mais a apresentação do aparente, é a apresentação de uma essência, do substancial. E substância é um dos nomes que nós damos para a fé. Aquilo que é a substância. O que é a substância? Qual é a tua substância? A gente não fala, é uma pessoa que parece que nem tem substância, não tem nada de essencial. Mas essa pessoa não tem nada de essencial para dizer. Ela não tem nada de substancial. O que quer dizer isso? Não é uma pessoa vazia? Quando falo isso, não falo de uma pessoa vazia? Quando vivemos pela grande esperança, esse vazio não existe. Existe o substancial. E esse substancial nós damos o nome também de fé. A fé é a substância que nos move nessa esperança. Então não dá para separar aqui fé e esperança. A carta aos Hebreus vai falar dessa fé que move Abel, a fé que move Noé, a fé que move Abraão, que move os profetas, que move. Então, essa fé que sustenta. Primeiro e essencial de aprendizagem da esperança é a oração. Se somos movidos pela fé, essa fé é alimentada pelo relacionamento com Ele. Não existe fé verdadeira que não esteja no relacionamento com Deus, porque fé é relacionamento. E mais, relacionamento de fidelidade. Fé é relacionamento de fidelidade. Aqui na nossa cultura, nós temos fé muito como sentimento. Então a pessoa diz, mas eu não sinto nada. Mas eu não estou experimentando isso aqui. Mas eu fui naquela igreja e lá eu não sinto. Gente, sentir ou não sentir é muito relativo. Fidelidade é outra coisa. Relacionamento com Deus na fidelidade é mais do que um sentimento que eu possa ter. Porque mesmo que indo à missa eu não sinta nada, Ele está ali. E eu posso conversar com Ele mesmo sem sentir nada. Não é assim que Madre Teresa fala? Dessa solidão de Deus, desse vazio que muitas vezes vinha, mas não era um vazio como esse vazio que estamos falando. Aquela vontade desse encontro com esse Deus e parece que Deus agora está ausente. Mas não é esse o grito da cruz? Deus, meu Deus, por que me abandonaste? A cruz é esperança essencialmente. O sofrimento do homem da cruz é esperança essencialmente. O abandono da cruz é a esperança essencial. A nossa fé
e nós acreditamos em Cristo e Cristo crucificado, loucura para os pagãos e escândalo para os judeus. Só que para nós, ele é a esperança. E a nossa esperança foi crucificada. Todo o dom da ressurreição vem dessa fidelidade. Relacionamento com Deus, esse relacionamento de oração, que é mais do que uma prática de piedade. É mais do que uma prática de piedade. Esse relacionamento intenso com Ele, relacionamento de fidelidade, permite que essa grande esperança comece a viver em mim e ela comece a agir dentro de mim. Toda a ação séria e reta do homem é esperança em ato. É antes de tudo no sentido de que, assim procuramos concretizar as nossas esperanças menores ou maiores, resolver este ou aquele assunto que é importante para prosseguir na caminhada da vida, com o nosso empenho, contribuir a fim de que o mundo se torne um pouco mais luminoso e humano. E assim se abram também as portas para o futuro. Depois ele vai ter uma outra frase que fala da grandeza da humanidade, que é abraçar esse abandono e abraçar aqueles que sofrem esse abandono, que é o que nós também fazemos na nossa prática. E por fim, a vida humana é um caminho. Rumo a qual meta? Como achamos o caminho para seguir? A vida é como uma viagem no mar da história, com frequência nevoada e tempestuosa. Uma viagem na qual prescrutamos os astros que nos indicam a rota. As verdadeiras estrelas da nossa vida são as pessoas que souberam viver com retidão. O capítulo final, o trecho final da Spes Salvi vai falar justamente de Maria. Essa Maria mesmo que nós vemos aqui no Evangelho, que guarda tudo no coração, essa Maria que recebe o anúncio e acredita, essa Maria que está aos pés da cruz, Maria de Pentecostes, Maria. Ele encerra com Maria. E se eu penso realmente agora em Maria, eu penso que Maria resume tudo o que ele escreve. Porque a esperança não é algo que eu tenho, que acredita que um dia vai acontecer. É algo que eu experimento já. Lembra que falávamos que a esperança teológica antes falava mais sobre os fins dos tempos? A vinda do Cristo? Mas vem cá, nós não gostaríamos que Cristo já estivesse conosco aqui agora? Mas não é isso que nós falamos, que vivemos, quando falamos da presença de Jesus no meio? Quando vivemos a unidade? Nós vivemos a nossa esperança dentro da unidade, do Cristo pobre da cruz. O Cristo pobre de Francisco, o Cristo da unidade de Chiara, o Cristo esperança da igreja e da família da esperança. Nós antecipamos, com a presença de Jesus no meio, a vinda do Cristo, para algo que a teologia chama do já, mas ainda não. Ele já está no meio de nós, mas ainda não se manifestou em toda a sua plenitude. E nós somos convidados, nessa terra, a antecipar essa grande esperança, esse encontro maior com Cristo, esse encontro que é o próprio Deus. Meu Deus, que desafio é traduzir tudo isso em poucas palavras, em pouco tempo, porque um trabalho desse daqui do Papa aqui é de uma grandiosidade imensa. E olha que aqui eu nem falei de tantos filósofos que ele fala, de tantos teólogos que ele menciona, de tantos aspectos da teologia, da compreensão atual do mundo, da compreensão moderna que o mundo apresenta. Tem muitos assuntos que nós nem entramos aqui. Mas eu acredito que o essencial nós já temos, que é anunciar ao mundo, através de ações concretas, que essa grande esperança vive no meio de nós. E é essa grande esperança que está resgatando a vida de jovens. E se o mundo espera
uma resposta como uma pequena esperança, vai encontrar uma resposta que lança de novo no vazio. E nós temos a obrigação de anunciar ao mundo, mesmo sob perseguições, mesmo no meio das dores, que nós acreditamos na grande esperança, que é o amor. Obrigado.